A parábola do bom samaritano é uma das mais famosas da Bíblia Sagrada. Mas o que realmente Jesus quis nos ensinar com ela? Você realmente sabe? Hoje é dia de mergulharmos nessa parábola e fazermos um estudo dessa poderosa palavra de Deus para nossas vidas. A parábola do bom samaritano, exclusiva do Evangelho de Lucas, destaca a importância do amor e do auxílio ao próximo. Nessa narrativa, Jesus descreve um homem viajando de Jerusalém para Jericó que foi assaltado, brutalmente agredido e deixado em estado grave à beira da estrada. Posteriormente, um sacerdote, ao se deparar com o homem ferido, optou por ignorá-lo e seguiu seu caminho pelo outro lado da estrada. De forma similar, um levita também ignorou o homem ferido. Contudo, um samaritano, ao passar pelo mesmo local e ver o homem, sentiu compaixão por ele. O samaritano cuidou das feridas do homem com óleo e vinho e o transportou em seu próprio animal até uma estalagem, onde continuou a cuidar dele. No dia seguinte, ao partir, o samaritano pagou 2 denários ao estalajadeiro, garantindo a continuação dos cuidados ao homem ferido, e prometeu reembolsar quaisquer despesas adicionais em seu retorno. Essa parábola pode ser conectada a outros ensinamentos bíblicos sobre a compaixão e ajuda ao próximo, como a história de José cuidando de seus irmãos, apesar de terem sido cruéis com ele, e o ensinamento de Jesus sobre amar os inimigos. Um parêntese necessário. Você está nesse canal para aprender. Você sabe o que é um samaritano? Samaritanos, na Bíblia, referem-se aos habitantes de Samaria, uma região situada entre a Galileia ao norte e a Judéia ao sul, durante os tempos bíblicos. Historicamente, os samaritanos eram um grupo étnico e religioso distintivo dos judeus. Sua origem é frequentemente associada ao período após a conquista do Reino de Israel pelo Império Assírio, em 722 a.C., quando muitos israelitas foram exilados e povos de diversas origens foram reassentados na área. Os samaritanos desenvolveram sua própria versão da Torá e mantiveram crenças e práticas religiosas que diferiam das dos judeus. Por exemplo, eles veneravam o Monte Gerizim, não o Templo de Jerusalém, como o lugar escolhido por Deus para sua adoração. Essas diferenças, juntamente com hostilidades históricas, levaram a uma relação tensa e, por vezes, hostil entre judeus e samaritanos. Veremos, portanto, que Jesus também utilizou um samaritano como exemplo de verdadeira compaixão e amor ao próximo, desafiando as barreiras étnicas e religiosas. Isso serve como um lembrete poderoso da universalidade do amor e da misericórdia. Além disso, em João, Jesus conversa com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Outra narrativa significativa que destaca a disposição de Jesus de transcender as barreiras culturais e sociais da época. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano? Na narrativa da parábola do bom samaritano, um especialista na lei judaica, que era profundo conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento, abordou Jesus com uma pergunta. Ele indagou sobre como alcançar a vida eterna, não por desconhecimento, mas para testar Jesus. Lucas relata essa interação em seu Evangelho. Jesus, ao responder, questionou o especialista sobre o conteúdo da lei, indicando assim que ele não propunha ensinamentos novos, mas sim reafirmava os fundamentos da lei de Deus. O especialista, citando Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18, resumiu o mandamento como amar a Deus totalmente e amar o próximo como a si mesmo. Jesus confirmou que a resposta estava correta e que a prática desse mandamento levaria à vida eterna. Este diálogo ecoa os ensinamentos bíblicos de que a lei é sagrada e a obediência perfeita a ela conduz à vida eterna, como exposto em Romanos 7:12 e Gálatas 3:12. No entanto, o homem, sendo falho e inclinado ao pecado, como descrito em Romanos 7:14, não consegue cumprir a lei perfeitamente. O estudioso
Em vez de admitir sua incapacidade em seguir a lei de Deus e pedir misericórdia, procurou justificar-se, perguntando: quem é o meu próximo? Essa pergunta sugeria que sua dificuldade em cumprir a lei residia na falta de clareza sobre a quem deveria estender seu amor. Foi então que Jesus apresentou a parábola do bom samaritano para elucidar esse conceito. A parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, conforme narrada por Jesus, apresenta 5 personagens principais, além dos ladrões: o homem assaltado, um sacerdote, um levita, o samaritano e o estalajadeiro. Nesta parábola, o samaritano se destaca como a figura central. O homem assaltado é retratado como uma figura anônima, sem detalhes sobre sua profissão, status social, origem ou o propósito de sua viagem. A única informação dada é que ele foi atacado e deixado em estado crítico pelos ladrões. Quanto ao sacerdote e ao levita, é provável que estivessem retornando para suas casas em Jericó após cumprirem suas funções no Templo de Jerusalém. Os sacerdotes, responsáveis pelos rituais de adoração em Israel, agiam como mediadores entre Deus e o povo, enquanto os levitas serviam como auxiliares dos sacerdotes. O samaritano, destacado por Jesus, age contrariamente às expectativas de um judeu da época, dada a relação tensa entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, vistos como um grupo misto pelos judeus, tinham seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam apenas o Pentateuco como escritura sagrada. O historiador Flávio Joséfo relata um incidente em que os samaritanos profanaram o templo judaico, atrapalhando a celebração da Páscoa judaica. Nas sinagogas judaicas, era comum amaldiçoar os samaritanos, chegando a pedir a Deus que os excluísse da vida futura, evidenciando a animosidade entre os dois grupos. A explicação da parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus ilustra uma situação realista de sua época, descrevendo uma jornada de Jerusalém a Jericó. Esta rota, com cerca de 27 quilômetros de extensão, apresentava um declínio acentuado de aproximadamente 1.200 metros, passando por terrenos montanhosos e acidentados. Durante o tempo de Jesus, viajar por essa estrada era considerado arriscado devido à sua geografia desafiadora, que fornecia esconderijos ideais para criminosos. A vítima da parábola, atacada por um grupo de ladrões, encontrou-se em uma situação de perigo típica dessa rota. A entrada do sacerdote na história poderia sugerir um potencial salvador para o homem ferido. Esperava-se que uma figura religiosa prestasse auxílio, mas, surpreendentemente, ele escolheu ignorar a vítima e seguir pelo lado oposto da estrada, evitando qualquer envolvimento. Não existia uma justificativa plausível para a ação do sacerdote. Embora a lei o proibisse de tocar em um cadáver, o homem ferido não estava morto e o sacerdote estava retornando para casa, não indo para o templo. Da mesma forma, quando o levita aparece, ele também falha em demonstrar misericórdia, contrariando os ensinamentos fundamentais da lei de Deus sobre amor e compaixão, mesmo para com estranhos e inimigos. Finalmente, Jesus apresenta a figura do samaritano. Em uma visão judaica da época, a presença de um samaritano na narrativa poderia ser vista como um sinal de desesperança, dada a hostilidade mútua entre judeus e samaritanos. No entanto, de forma inesperada, é o samaritano quem demonstra verdadeira compaixão, auxiliando o homem em dificuldade sem hesitação. Interpretação errada da parábola do bom samaritano. Desde os primórdios do cristianismo, a parábola do bom samaritano tem sido interpretada de maneiras variadas e muitas vezes alegóricas, que por vezes se afastam de seu significado original. Uma das interpretações mais antigas, frequentemente atribuída a Orígenes, sugere uma simbologia profunda nesta parábola. Nesta interpretação, o homem que viaja de Jerusalém para Jericó simboliza Adão, com Jerusalém representando o paraíso e Jericó o mundo. Os ladrões são vistos como forças malignas
e o assalto como uma alusão à queda do homem. O sacerdote e o levita representam o sacrifício, a lei e os profetas, que são incapazes de salvar a humanidade. O bom samaritano, por sua vez, é interpretado como uma figura de Jesus, com o vinho e o azeite aplicados nas feridas do homem, simbolizando, respectivamente, o sangue de Jesus derramado na cruz e o conforto espiritual. Nessa linha de interpretação, o ato do samaritano de erguer o homem ferido é visto como uma representação do renascimento espiritual. O animal que transporta o homem é interpretado como o evangelista ou o corpo de Cristo. A hospedaria é vista como a igreja e o hospedeiro como o pastor. Alguns intérpretes até sugerem que as duas moedas deixadas pelo samaritano representam os sacramentos da ceia e do batismo, enquanto a promessa de retorno do samaritano simboliza a segunda vinda de Cristo. Líderes cristãos dos primeiros séculos, incluindo Agostinho, defendiam interpretações similares, que, embora retratem acertadamente a história da redenção, tendem a desconsiderar o contexto imediato e o propósito primário de Jesus ao contar a parábola do bom samaritano. O significado da parábola do bom samaritano. A essência da parábola do bom samaritano é esclarecida pela pergunta que a inicia: quem é o meu próximo? Jesus responde através da parábola, demonstrando que o próximo é qualquer pessoa que precise de ajuda, sem levar em conta sua identidade ou relação conosco. O próximo mencionado por Jesus muitas vezes não é alguém do nosso círculo íntimo ou social, podendo ser um desconhecido, alguém com quem não temos afinidades ou até um inimigo, como no exemplo do samaritano e do judeu na parábola. Jesus reorienta a questão fundamental, sugerindo que a pergunta adequada não é quem é o meu próximo, mas sim, estou sendo um bom próximo para aqueles que precisam ao meu redor? Ele encerra a parábola questionando o doutor da lei sobre quem agiu como próximo do homem ferido, levando o estudioso a reconhecer que foi o samaritano, aquele que demonstrou compaixão. Jesus então aconselha: vá e faça o mesmo. A parábola responde à primeira indagação do estudioso sobre como alcançar a vida eterna, indicando que seguir a lei do Senhor, baseada no amor a Deus e ao próximo, é característico daqueles que herdarão a vida eterna. Contudo, Jesus não sugere que a salvação é alcançada meramente por meio de boas obras ou estrita observância da lei. Ele enfatiza que os salvos naturalmente praticam boas obras e, em gratidão, observam os mandamentos do Senhor, conforme descrito em Efésios 2:10. Assim, a mensagem central da parábola do bom samaritano pode ser resumida pelo ensino de Tiago: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Essa foi uma breve explicação da parábola do bom samaritano. Gostou do conteúdo? Deixe seu comentário, seu gostei, e não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.